milionário se surpreende ao descobrir que a mendiga velha só alimentava seu filho. Em uma cidade onde arranha-céus reluzentes se erguiam lado a lado com favelas em ruínas, Ricardo, um milionário de pele pálida e olhar vazio, passava a vida em constante ostentação. Carrões, festas luxuosas e mulheres deslumbrantes eram seu dia a dia. Porém, mesmo cercado de riqueza, havia um buraco em seu peito, um teco de algo que faltava. E enquanto ele passeava arrogante pelo centro, seus olhos se encontraram com uma cena que parou seu mundo. Uma velha mendiga, Clara, com cabelos desgrenhados e roupa esfarrapada, se abaixando para acariciar um cão esquálido ao seu lado, enquanto um menino sujo e magro a olhava com adoração. Intrigado, Ricardo começou a observar a rotina peculiar da mulher. Todos os dias, ao amanhecer, enquanto a cidade acordava sob o sol dourado, Clara, com mãos calejadas, dividia o que conseguia encontrar, pães e restos, alimentando não só seu fiel cachorro, mas também o... "Que absurdo!" alguém murmurou, enquanto outro se virou com desdém. Mas Ricardo permanecia imune ao julgamento, perdido em seus pensamentos. Entretanto, Clara guardava um segredo profundo. O menino assemelhava-se em muitos aspectos a um garoto que ele conhecera anos atrás. Um filho que ele tinha perdido em um acidente trágico, dado como morto. A ideia parecia absurda, um delírio digno de um romance melancólico. Mas havia algo naquele olhar curioso que o fazia questionar sua própria sanidade. Quando Clara, com um gesto gentil, ofereceu um pedaço de comida ao menino, uma banana amassada e quase preta, algo disparou dentro de Ricardo. Ele já havia feito tanto por pessoas que nunca o agradeceriam. E agora, ao ver o brilho nos olhos do menino, ao receber aquele pequeno agrado, algo que deveria ser trivial, mas que era tudo para ele, sentiu um nó na garganta. E assim, a cada novo encontro, Ricardo começou a interagir. Ele se ofereceu para ajudar Clara a conseguir doações e Ela tinha consciência de que por trás de sua vida simples, sombras se escondiam. Uma organização criminosa a vigiava, sempre à espreita em busca de algo que ela nunca revelou. A conexão entre eles crescia, mas a verdade pairava no ar como um relógio prestes a disparar. Quando os mistérios de suas vidas finalmente se cruzassem e o segredo de Clara fosse revelado, tudo mudaria. O tempo estava se esgotando e o futuro do menino, assim como seus próprios desenhos de felicidade, estavam prestes a serem reescritos, dessa vez com tintas de incerteza. Ei, antes de prosseguir com esta história incrível, eu preciso fazer um alerta importante. Muitos assinantes relataram que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso prévio. Dá apenas uma verificação rápida no botão vermelho lá embaixo para se certificar de que você ainda está inscrito no canal. Eu não quero que você perca qualquer conteúdo exclusivo que vem lá fora. E já que você está aqui, deixe esse like poderoso, que ajuda muito e se você gostaria de fazer parte da nossa comunidade exclusiva e receber todos os vídeos diretamente no seu celular, sem anúncios, basta clicar no link que aparece no primeiro comentário postado. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir! Enquanto o sol mergulhava atrás dos arranha-céus, Ricardo sentiu que algo estava prestes a acontecer. A conexão com Clara e o menino o envolvia de um jeito que ele nunca experimentara. Ele decidira que precisava descobrir a verdade, não só sobre a situação deles, mas sobre si mesmo. Uma chama de esperança começou a acender, aquecendo seu coração.
Um dia, quando se aproximou do lugar onde Clara costumava se sentar, notou algo diferente. A velha parecia nervosa. Seu olhar assustado passava rapidamente pela multidão. Ricardo sentiu um frio na barriga. Era como se houvesse uma tempestade prestes a eclodir. Ao se aproximar, Clara o encarou com um misto de alívio e temor. Você não deveria estar aqui, disse ela, a voz tremendo. Mas eu só quero ajudar, Clara. Ele queria entender seu medo. O menino, à sua frente, olhava entre os dois, sua inocência contrastando com a tensão palpável. Quem está te ameaçando? Nesse instante, um grupo de homens altos e imponentes surgiu na esquina. Eles vestiam jaquetas pretas e tinham expressões duras. O coração de Ricardo pulou. Era a organização que Clara temia? Ele se virou para ela. Mas antes que pudesse perguntar, um dos homens apontou um dedo acusatório na direção deles. Clara, é hora de resolver isso de uma vez por todas, gritou um deles. A voz soava como um trovão, ecoando pela calçada. O menino olhou para a mendiga, a preocupação se instalando em seu rosto. Ricardo não entendia. Você não entende! Eles querem o menino! Clara gritou, as lágrimas escorrendo pelo rosto, envelhecido e tropicalizado pelo sol. O mundo de Ricardo desmoronou em um instante. Ele olhou para o garoto e então para Clara, buscando respostas. O menino era o que realmente estavam atrás? Clara, o que você quer dizer? Por que eles estão atrás dele? A urgência da pergunta cortava o ar como uma faca. O grupo de homens se aproximava e o pânico começou a se espalhar. Por quê? Porque ele é meu filho, Clara revelou, seus olhos arregalados e cheios de desespero. Ele é o herdeiro de algo muito mais profundo do que você imagina. Você não pode se envolver mais. Ricardo já se sentia preso no turbilhão emocional. A revelação o pegou de surpresa, como uma tempestade avassaladora. Ela era a mãe do menino. O menino que ele suspeitava ser seu filho perdido? O que isso significava? Sua mente girava, tentando fazer sentido. Clara não era apenas uma mendiga. Ela era uma mulher que carregava segredos pesados, talvez muito mais do que sua vida simples revelava. Mas antes que pudesse processar tudo, os homens estavam lá. Um deles agarrou o menino com força. Ele vai conosco! Ordenou, levando a criança consigo. O pânico aumentou e, em um momento de adrenalina, Ricardo se lançou para a frente, um impulso instintivo. Ele gritou, não! Solta ele! A multidão se agitava, murmúrios percorriam o ar como um vento gelado. As pessoas olhavam com curiosidade, mas ninguém se mexia. Ricardo conseguiu agarrar o braço do homem, mas outro veio atrás, empurrando-o de volta. A luta se desenrolava em poucos segundos, um caos absoluto. E, mesmo no meio da confusão, Clara gritou de um jeito que lhe fez tremer. Siga o seu coração, Ricardo! Ele é mais importante do que você imagina. Então tudo aconteceu de uma vez. O barulho de um tiro ecoou pela esquina. O impacto era como um raio e o tempo parecia desacelerar. O menino, que havia sido retirado, estava caindo. O corpo de Clara se lançou na frente dele. E tudo que Ricardo viu foi o horror de uma cena que ele nunca esqueceria. O que aconteceria agora? Quem era realmente o menino? O que Clara ainda escondia? As respostas pareciam distantes, como sonhos em uma névoa densa. Mas o futuro estava se moldando em algo sombrio.
E ele não sabia se conseguiria suportar o peso da verdade que estava prestes a desabar. Quando o tiro disparou, tudo ao redor se transformou em um turbilhão de gritos e caos. Ricardo ficou paralisado, seus olhos fixos na cena diante dele. Clara, com os braços estendidos, como uma barreira humana. O mundo parecia girar em câmera lenta, enquanto a imagem se gravava em sua mente. A velha tinha se lançado na frente do menino, arriscando tudo por ele. A multidão se contorcia, alguns gritando, outros apenas observando, absortos em incredulidade. O impacto do tiro pareceu ressoar dentro de Ricardo com uma força devastadora. Clara caiu, seu corpo quase sem vida, e o menino gritou em desespero. O homem que o segurava hesitou. A confusão nos olhos dele se misturava ao medo de um público que agora estava em pânico. Ricardo sentiu um chamado primal, uma urgência incomensurável. Ele não poderia deixar aquilo acontecer. "Solta o garoto!" ele gritou, a voz cheia de adrenalina. Movendo-se com um instinto feroz, Ricardo avançou, atirando-se contra o homem que segurava o menino. A luta era brutal, mas Ricardo não pensava. Ele só queria liberar a criança daquelas garras impiedosas. Num movimento rápido, agarrou o garoto e o puxou para longe, seus olhos cheios de lágrimas e medo. Mas Clara estava caída no chão, a hemorragia começando a manchar o asfalto marrom. O pânico tomou conta. Ricardo ajoelhou-se ao lado dela, coração acelerado. "Clara! Clara!" Ele a sacudiu suavemente, sentindo a pele fria sob seus dedos. Os olhos dela estavam abertos, mas perdidos. "Não! Não! Fica comigo!" O murmurinho começou a se espalhar pela multidão. "Chamem uma ambulância!" alguém gritou, mas o som era abafado pelo tumulto crescente. Ricardo olhou ao redor, sua mente girando. Como isso tinha acontecido? Qualquer preocupação inicial se desfez diante de uma dor aguda que crescia em seu peito. Ele a conhecia, não? Clara não era só uma mendiga. Havia um laço formador entre eles, oculto nas sombras do passado. "Por que você fez isso?" ele murmurou, a voz trêmula. Clara, ofegante, tentou sussurrar algo, mas as palavras não vinham. Ela colocou a mão no peito. A expressão de dor estava clara. "Ricardo, o menino não é um..." Clara gaguejou, seu olhar se tornando vago. Foi então que a verdade, como um raio cortante, atravessou seu coração. A voz de Clara ecoou em sua mente, palavras que nunca deveriam ter sido ditas. Ele olhou para o menino, que agora permanecia ali, tão próximo e tão distante, a expressão dele confusa entre o medo e uma esperança que começou a se apagar. "O que você quis dizer, Clara?" A resposta dela se esvaiu em um silêncio mortal. E quando tudo parecia perder o sentido, outra pessoa emergiu da multidão. Um homem de cabelos escuros e olhar penetrante avançou, ignorando a cena caótica. Seus olhos estavam fixos no menino. "Finalmente encontrei você!" ele disse com um sorriso que não se igualava à dor ao redor. Ricardo sentiu como se tivesse sido atingido por outro tiro. O homem parecia familiar de um jeito aterrorizante. E quando os olhos do homem se fixaram em Clara caindo, a expressão de preocupação rapidamente se transformou em um brilho de triunfo. "Isso é tudo culpa sua, Clara. Você não devia ter tentado esconder." A conexão de Ricardo com Clara e o menino começou a desmoronar. Sentimentos conflitantes de amor e traição se misturando como uma tempestade em seu coração. O que era verdade? Quem era realmente aquele homem? Dúvidas o consumiam, enquanto o horror da revelação ameaçava desmoronar
tudo o que ele pensava saber. O futuro estava se tornando cada vez mais incerto. E o menino, bem, sua vida agora estava em uma linha fina entre a salvação e os segredos que começavam a se revelar. Fujam! Clara berrou, mas já era tarde demais. O tumulto estava em marcha e a verdade estava prestes a ser destendida como um novelo de linha, pondo em dúvida tudo o que ele acreditava. Clara estava no chão, seus olhos vagando entre a vida e a morte. O homem de olhar penetrante a observava com uma mistura de desprezo e satisfação. Ricardo, ainda ajoelhado ao lado dela, nem percebeu quando o medo começou a se transformar em uma fúria incontrolável. O menino chorava, gritando por ajuda, mas era o que Clara estava prestes a revelar que fazia seu coração gelar. Ricardo! Ela sussurrou, a voz tão fraca que fez suas palavras pairarem no ar como um eco distante. Ele não é quem você pensa que é. Como assim, Clara? O que você está dizendo? Ele é sem filho. A incredulidade ecoava em sua voz. O homem de cabelos escuros soltou uma risada baixa, como se a cena fosse uma piada que apenas ele conhecia. Ah, Clara, suas mentiras não durarão para sempre. O menino não é seu e você sabe disso. Cada palavra dele era uma facada no coração de Ricardo, uma verdade que ele se recusava a aceitar. Ele é! Clara gaguejou, a dor desenhando linhas profundas em seu rosto. O pânico crescia em seus olhos e as lágrimas escorriam como se levassem consigo segredos que ela nunca quis revelar. Ele é o filho do homem que você odeia, Ricardo. O que você nunca soube é que você é um dos responsáveis por sua vida. O mundo de Ricardo desmoronou em frações de segundos. O quê? Isso é impossível! Ele balançou a cabeça, como se pudesse negar o que acabara de ouvir. Eu não conheço nenhum homem que... Mas as palavras morreram em sua garganta. O menino! Clara esforçou-se para respirar, seus olhos clamando por compreensão. O menino foi deixado comigo. Ele é seu, o homem que acaba de chegar, e suas mentiras. Ele é meu ex. Você precisa acreditar em mim. Você precisa salvá-lo. O homem de olhar implacável avançou, e algo em seu sorriso mudou. A alegria cruel se transformou em um olhar intenso de ameaçadora certeza. O que você espera, Clara? Que ele acredite em suas palavras vazias? Sempre foi uma mentirosa. E qualquer chance de salvar sua vida e a sua não vale a pena. Ricardo, com o coração disparado, começou a unir as peças soltas da história. Ele não apenas havia perdido um filho, mas talvez salvá-lo pudesse significar também enfrentar os demônios que não ousou encarar antes. O menino olhou para Ricardo com uma esperança misturada à confusão. Ele só sabia que queria escapar daquela situação e encontrar segurança nos braços de alguém. As palavras de Clara ainda ecoavam. Você é responsável pela vida dele! Reverberando como um grito no fundo de sua mente. Sentiu todo o peso da verdade prestes a se revelar, e a dor de perder tudo novamente o paralisava. A multidão se agitou, novas vozes de pânico se misturando a murmúrios confusos. O que está acontecendo? Quem é esse homem? Oh, ele é perigoso! O caos estava se formando, e a comédia do absurdo desenrolava diante dele. Sem pensar, Ricardo se levantou. Uma determinação inexplicável tomou conta dele. Ele não podia deixar o menino nas garras desse homem. Não vou deixá-lo ir. Ele é meu filho! Ele gritou, a voz soando firme, apesar da tempestade que se formava ao seu redor.
O homem riu, mas não era um riso de triunfo. Era um riso de quem sabia que algo muito mais sombrio estava prestes a acontecer. Você não tem ideia do que está prestes a desatar, Ricardo. E então, tudo aconteceu com uma rapidez impressionante. O homem puxou algo de dentro de sua jaqueta. Um brilho metálico sob a luz do sol. Uma arma. O coração de Ricardo parou. O tempo parecia desacelerar novamente. Não! Isso não vai acabar assim! Clara gritou, mas já era tarde demais. O homem puxou o gatilho e, em um instante cheio de desespero, os olhos de Clara se arregalaram e tudo ao redor dele congelou. Desespero, medo e uma fragilidade profunda. Então, com um estrondo, um barulho inimaginável ecoou pela rua. E a verdade começou a desabrochar como fogo. O que aconteceria agora? Ricardo olhou para o menino, as palavras de Clara ainda reverberando na mente dele, enquanto o futuro estava desenhando uma nova narrativa que ele não poderia prever. Lembre-se! Se você gostaria de fazer parte da nossa comunidade exclusiva e receber todos os vídeos diretamente no seu celular, sem anúncios, basta clicar no link que aparece no primeiro comentário afixado. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir! O mundo congelou por um segundo. O estalo do disparo cortou o ar como um trovão, e a cena ao redor se transformou em um manto de caos. Clara, com um grito abafado, caiu ao chão, enquanto o menino, antes tão vibrante, agora se encolhia no peito de Ricardo, como um pequeno pássaro excitado. O eco do tiro ressoava em seus ouvidos, misturado aos gritos da multidão que se espalhava em pânico. Ele olhou para Clara, sua esperança escorrendo pela terra, tingindo o asfalto de vermelho. Não! O grito desesperado de Ricardo feriu seus pulmões, enquanto ele se ajoelhava ao lado dela. Clara, fique comigo! Ele a sacudida com força, mas a luz em seus olhos estava se apagando. O homem de cabelos escuros observava a cena com uma expressão de satisfação cruel, como se tivesse cumprido um plano sombrio. Então, uma fração de segundo antes que Ricardo pudesse pensar em como salvar Clara, algo inimaginável aconteceu. O menino, entre soluços, olhou para o homem e, com os olhos cheios de tristeza e raiva, gritou: Pai, não! As palavras caíram no ar como uma bomba atômica. O mundo de Ricardo se desfez em um instante. O quê? Ele piscou, a confusão o consumindo. O menino não poderia ser o filho do homem que agora estava na sua frente. Era um pesadelo. Isso não pode ser verdade! Ricardo se levantou, a raiva em seu peito queimando como um fogo incontrolável. Mas ao olhar para o menino, viu a verdade refletida em seu olhar. No meio do desespero, ele percebeu que Clara não era apenas uma mendiga. Ela era uma mulher que havia enfrentado seu passado de maneira irredentora. E o garoto era a chave de algo muito maior do que ele poderia imaginar. Clara, é verdade! Ele virou-se para ela, desespero se transformando em pavor. O sorriso do homem não era apenas de triunfo, era de posse. Ele tinha mais do que um filho. Ele tinha um legado, um perfeito plano sendo traçado na escuridão. Ricardo, Clara sussurrou, a dor em seu olhar revelava o colossal peso de todos os segredos. Eu não pude, não consegui! Era a única forma de protegê-lo.
O homem não se importava com o que estava acontecendo. Ele começou a se aproximar do menino, mas Ricardo não podia permitir que isso acontecesse. A adrenalina jorrou como um rio furioso dentro dele, e um impulso cego o tomou. Fique longe dele! Ele rosnou, se posicionando na frente do garoto, seus olhos fixos no homem que agora sorria como um predador. Você não sabe com quem está lidando, Ricardo. Ele pertence a mim. E agora que você sabe, vai ter que pagar alto por isso. O homem avançou, mas Ricardo já estava preparado para lutar. O universo em torno deles parecia desmoronar, e o tempo se arrastava em uma lentidão agonizante. Mas, naquele momento de maior tensão, um brilho inesperado surgiu. Uma luz, uma figura no meio do caos. Era uma mulher, dos cabelos dourados e presença serena. Pare! Ela gritou, e seu olhar hipnotizou todos ao redor. Era como se a própria essência do mundo calasse a respiração. Ricardo, confuso, perguntou: Quem é você? Ela se pôs à frente, olhando diretamente para o homem de cabelos escuros. Você não pode louvá-lo. Sua voz era firme. Esse círculo vicioso precisa acabar. Você! O homem exclamou, a raiva invadindo seu rosto. Você não tem o direito de interferir. As palavras de Clara ressurgiram na mente de Ricardo. O passado de todos ali estava entrelaçado de maneiras que nem ele conseguia começar a imaginar. A mulher tinha algo a ver com a história. Algo que estava prestes a mudar radicalmente tudo. E em meio a essa revelação, um estrondo, um grito. Clara se debatia. Um último esforço para se levantar. Ricardo! Ele é seu! O chão pareceu tremer sob suas palavras, e a verdade pulsava no ar. E então, sem aviso, o homem puxou outra arma. A situação explodiu em um tumulto, e o menino gritou novamente por seu pai, enquanto a multidão, agora completamente envolvida, se aglomerava ao redor, os rostos marcados pela dúvida e medo. A tensão cresceu, um eco de incerteza pairando no ar. O futuro de todos estava prestes a se desenrolar. Mas o que aconteceria a seguir? O que mais ainda estava escondido naquele emaranhado de segredos? Os corações batiam acelerados. E tudo o que Ricardo podia pensar era que, naquele dia, o passado e o presente se fundiam em um ponto explosivo, onde tudo poderia mudar. Ele não sabia, mas as respostas estavam mais próximas do que pensava. E as escolhas que faria a seguir definiriam não apenas seu destino, mas de todos que estavam envolvidos naquela história. Ricardo estava paralisado. O caos ao seu redor parecia uma cena de filme, mas tudo era real. Clara caída, o homem com A. Enquanto ele tentava processar as palavras de Clara, a mulher de cabelos dourados se pôs à sua frente com uma confiança que era quase palpável. Ele queria entender o que estava acontecendo, mas o tempo parecia se arrastar. O que você quer? Gritou o homem com a arma, seu sorriso se transformando em um snarl. Você não tem ideia do que está fazendo. Não! A mulher interrompeu, e a tremedeira na sua voz se dissolveu em determinação. Você não pode levar o menino. Ele nem é seu! Ricardo engoliu em seco. A afirmação a deixou ainda mais nervosa. Mas, ao mesmo tempo, havia uma chama de esperança. Mas quem era essa mulher? E por que ela parecia conhecer o homem? E, mais importante, quem era o menino para cada um deles? Você realmente acredita que pode nos parar? O homem riu.
olhando para o garoto como se ele fosse uma propriedade valiosa. Você não sabe o que está em jogo aqui. O menino gritou novamente, e aquilo ecoou como um soco no estômago de Ricardo. Ele queria proteger aquela vida diminuta com todo o seu ser. Enquanto a tensão crescendo pelo ar, Ricardo resolveu agir. Ele tomou um passo à frente, coração em frenesi. Fique longe dele. O homem estava prestes a se mover, mas a mulher falou de novo. Ele não sabe a verdade, mas você vai destruir a vida dele se seguir adiante. O brilho nos olhos do homem se apagou em um momento. Não sei do que você está falando. A negação saiu da sua boca como veneno. Ricardo viu uma fração de hesitação no rosto do homem, uma fraqueza que o encorajou a avançar. Mas então, tudo aconteceu. O menino começou a brilhar com uma luz inexplicável. Sua pele resplandecia como se algo mágico estivesse prestes a acontecer. Os olhares de todos se fixaram nele. Uma energia começou a emanar do garoto e a multidão ficou em silêncio, absorvendo a aura que o cercava. Em um movimento súbito, o homem gritou: "Não! Isso não pode ser!" A transformação do menino era quase mágica, algo que parecia desafiador à realidade. As expressões na multidão mudaram de medo para algo mais, como se todos tivessem sido tocados por algo que não compreendiam completamente. "Ele é?" Ricardo sussurrou, reconhecendo algo. A conexão que sentia com o menino não era apenas emocional, era algo profundo. Com aquele grito desesperado do homem, tudo se aproximou do clímax. Antes que Ricardo pudesse pensar, uma energia forte surgiu do menino, estourando em cores como fogo de artifício. E então, no meio daquela explosão de luz, o mundo à sua volta virou de ponta cabeça. O homem recuou, a expressão de raiva se transformando em puro pavor. Não era para ser assim. Ele se virou, buscando uma saída, mas a energia era avassaladora. Clara, deitada no chão, olhou para o menino e um sorriso de reconhecimento brotou em seus lábios. "Você finalmente se revelou!" ela murmurou, sua voz quebrada, mas cheia de amor. E então, Ricardo percebeu. O menino não era apenas um garoto qualquer. Ele era uma parte deles, mais deles do que nunca souberam. Nesse momento de grande descoberta, a luz se intensificou. O homem gritou e, em um instante, tudo ficou escuro. O mundo girou. E Ricardo se viu preso em um vácuo silencioso. O eco dos gritos e da confusão, agora distantes. Ele olhou ao seu redor. Vazio. O menino, Clara, até mesmo aquele homem. Tudo havia desaparecido. E uma pergunta pairou no ar, densa como névoa. Onde eles estão? O que era essa conexão mágica e onde os levaria agora? As respostas estavam ao alcance, mas envoltas em um mistério que parecia cada vez mais complicado. O futuro estava em aberto, mas as revelações estavam apenas começando. O mundo girou ao redor de Ricardo assim que a escuridão tomou conta. Ele piscou, tentando entender o que estava acontecendo. O menino estava lá envolto em uma luz estranha. E, de repente, o homem de cabelos escuros desapareceu. Um som de vidro estourando ecoou, e antes que ele pudesse processar isso, tudo ficou ainda mais caótico. A mulher de cabelos dourados começou a brilhar e uma onda de energia pulsante brotou dela. "Não! Isso não pode!" gritou o homem, sua figura distorcendo, como se estivesse sendo puxada por uma tempestade. Mas a luz aumentava, levando tudo ao seu redor a ser engolido. O chão tremeu e Ricardo sentiu uma pressão no peito.
Ricardo, confie. Era a única coisa que Clara havia conseguido sussurrar antes de desaparecer. O menino olhou para ele, olhos cheios de lágrimas e insegurança. Meu Deus! O que está acontecendo? Ricardo sentiu seu coração disparar. Ele tentava agarrar a mão do menino, mas tudo estava se desfazendo ao seu redor, como se o universo estivesse se dobrando e se contorcendo. E então tudo parou. Um silêncio profundo tomou conta daquele espaço. A luz se acalmou e Ricardo se viu novamente. Ele olhou ao seu redor e o choque atingiu seu coração. Não estavam mais na cidade. Em vez disso, eles estavam em uma clareira mágica. Luzes dançantes flutuando no ar como estrelas, e criaturas maravilhosas, como fadas, observavam atentamente. O menino estava parado ao seu lado, olhando deslumbrado. Isso! Onde estamos? Perguntou Ricardo, a confusão ainda dominando. O garoto, ainda assombrado, respondeu: é aqui que a magia vive. Ele sentiu o coração falhar. Era como se estivesse em um conto de fadas, mas logo soube que não era apenas isso. Ele percebeu que o menino não era quem pensava que era. A ideia se formou em sua mente e um sentimento pesado se instalou em seu peito. Quem é você de verdade? Ricardo questionou, a voz trêmula. O garoto hesitou antes de responder. Você não vai acreditar. Mas eu sou o que Clara sempre disse, o que vocês dois lutaram para esconder. Não! O grito escapuliu da boca de Ricardo. As palavras ecoaram na clareira, chacoalhando a calma mágica. Isso não faz sentido! O homem que você viu, ele não é apenas um criminoso. Ele está atrás de mim, porque eu sou o último dos Fá. A magia vive dentro de mim, o garoto explicou. A verdadeira seriedade em seu olhar, refletindo a gravidade da situação. Ricardo ficou claramente em choque. Você é um Fá, é? Mas isso não existe! No nosso mundo, existe! E quando Clara tentou me proteger da verdade, você também foi envolvido, concluiu o menino. Seus olhos magoados e cansados. Ela não podia deixar você saber, mas você tinha que ajudar. A revelação o atingiu como uma bomba. Ele percebeu que tudo, cada momento que passou ao lado de Clara e do menino, havia sido cercado por mentiras de uma verdade inegável e fantástica. Como poderiam todos os seus conceitos sobre a realidade mudarem tão rapidamente? Mas antes que ele pudesse pensar em algo, uma sombra correu pela clareira, e em um instante a paz foi cortada. O homem de cabelos escuros apareceu novamente, seu sorriso maligno distorcendo a beleza do ambiente. Você realmente pensou que poderia escapar? Eu sou o guardião do que você pertence. A fala dele trouxe uma onda de pânico e urgência. Ricardo olhou para o menino e, num átimo, a verdade se solidificou. Aquele homem era, na verdade, seu maior inimigo e, ao mesmo tempo, o nexo entre eles. Você deve decidir de que lado ficará, disse o homem, com um brilho angustiante em seus olhos. Ricardo respirou fundo. A decisão martelava em sua mente. Ele estava preso naquele dilema. Lutar por um futuro incerto ou se render a esse inimigo que conhecia mais do que ele. O que você irá fazer? Ricardo! A voz ecoou como um chamado, pronta para responder. O tempo parou mais uma vez, e a clareira pulsava, aguardando sua resolução. O mundo girou ao redor de Ricardo, assim que a escuridão tomou conta. Ele piscou, tentando entender o que estava acontecendo. A luz que emanava do menino era intensa, quase ofuscante.
E, de repente, o homem de cabelos escuros desapareceu como se nunca tivesse existido. Um som de vidro estourando ecoou, e Ricardo se viu em uma clareira mágica, repleta de cores vibrantes, criaturas fantásticas e uma sensação de detenção do tempo. Meu Deus, onde estamos? Ricardo olhou ao redor, atordoado. É aqui que a magia vive! O menino respondeu, sua voz trêmula, mas cheia de um misto de medo e fascínio. Justo naquele momento, o homem reapareceu, não como antes, mas com um brilho aterrador nos olhos. Ele olhou para o menino, que estava agora mais próximo de Ricardo. Você realmente achou que conseguiria escapar de mim? Este lugar não pode protegê-lo. A tensão no ar era palpável. Ricardo olhava para o homem e então para o menino, a confusão dominando sua mente. Quem é você de verdade? A voz de Ricardo soou mais firme do que se sentia. Você não quer saber quem sou, garoto, mas tenho uma proposta. O homem sorriu, e a expressão que se seguiu não era de sucesso, mas de uma estratégia fria. Deixe-me levar meu herdeiro, e tudo isso acabará. Ninguém sairá ferido. Herdeiro? As palavras soaram como um balde de água fria. Ricardo gaguejou. Herdeiro? Você está falando do menino? Sim! O homem continuou, a confiança em sua voz se tornando uma máscara de controle. Este menino é um Fei, o último da linhagem que eu construí. E eu sou o pai que ele precisa para reivindicar seu lugar no nosso mundo. Ricardo sentiu seu coração parar. Ele virou a cabeça para o menino, que olhava para Ricardo com olhos cheios de dor. Ele não pode ir com você. Ele não é seu! Ricardo gritou, desesperado. Ah, mas você gostaria que ele fosse seu? Você tem noção do que isso representa? O homem riu. Um som baixo que ecoou na clareira. Então, em um momento aterrador, sua expressão mudou. Se você não me permitir levá-lo, será o responsável por sua destruição. O silêncio caiu sobre a clareira e a pressão da situação tornou-se esmagadora. O menino gemeu, claramente angustiado. Não! Eu não quero voltar! Eu não sou um Fei! Eu sou só um garoto! Ele começou a chorar, o desespero rasgando sua pequena voz. Nesse momento crítico, Clara, que havia estado em um estado de torpor, começou a acordar. Ele tá certo, Ricardo! O menino? Ele respirou pesadamente, lutando contra a dor. O menino é Sei também. Você precisa entender. O que eu escondi de você é mais sombrio do que imaginamos. Clara, em meio à agitação crescente, fez uma pausa, como se as palavras custassem a sair. Ricardo sentiu um nó na garganta. Como assim, Clara? O que você está dizendo? Ricardo, o menino, ele é fruto da nossa união. O Fê tem a linhagem dele, mas é também seu filho. A revelação caiu como uma bomba. Ricardo ficou paralisado. Ele olhou atentamente para o menino, a dor e o amor em seu coração se misturando em uma torrente incontrolável. Não, não pode ser! Ricardo balançou a cabeça. Como isso é possível? Isso não faz sentido! E quem disse que a verdade faz sentido? O homem intervém com um sorriso maligno. Vocês dois podem ser responsáveis por liberar um poder que não tem ideia. O destino deste menino está nas suas mãos. O menino olhou entre os dois, a confusão tornando-se um misto de medo e esperança. Ricardo, se você não agir agora, será tarde demais. Clara sussurrou, as palavras se desgastando na brisa suave.
E nesse momento de tensão insuportável, a clareira pareceu vibrar e a energia ao redor começou a oscilar. Ricardo sentiu uma conexão avassaladora e um impulso de proteção. Ele não podia deixar que aquela verdade arruinasse tudo ainda mais. Eu não vou deixar ele ser levado por você, Ricardo gritou, determinando-se a enfrentar não só o homem, mas o seu passado, a sua verdade. O homem de cabelos escuros sorriu de forma aterradora. E tudo o que Ricardo poderia pensar era: e se isso for apenas o começo? O que vem a seguir? A única certeza era que o caos estava apenas começando. Ricardo estava paralisado. O caos ao seu redor parecia uma cena de filme. Mas tudo era real. Clara caída, o homem com a arma e o menino atrás dele, com o olhar desesperado. O peso da verdade o atingiu com toda a força. Enquanto ele tentava processar as palavras de Clara, a mulher de cabelos dourados se pôs à sua frente com uma confiança que era quase palpável. Ele queria entender o que estava acontecendo, mas o tempo parecia se arrastar. "O que é que você quer?" gritou o homem, seu sorriso se transformando em um cenário. "Você não tem ideia do que está fazendo." "Não!" A mulher interrompeu, e a tremedeira na sua voz se dissolveu em determinação. "Você não pode levar um menino. Ele não é seu." Ricardo engoliu em seco. A afirmação deixou a situação ainda mais tensa, mas ao mesmo tempo havia uma chama de esperança. Mas quem era essa mulher e por que ela parecia conhecer o homem? E mais importante, quem era o menino para cada um deles? Você realmente acredita que pode nos parar?" O homem riu, olhando para o garoto como se ele fosse uma propriedade valiosa. "Este menino é um Fey, o último da linhagem que a construí. E eu sou o pai que ele precisa para reivindicar seu lugar no nosso mundo." Ricardo sentiu seu coração parar. Ele virou a cabeça para o menino, que olhava para Ricardo com olhos cheios de dor. "Ele não pode ir com você! Ele não é seu!" Ricardo gritou, desesperado. Mas você gostaria que ele fosse seu? Você tem noção do que isso representa?" O homem riu, um som baixo que ecoou na clareira. Então, em um momento aterrador, sua expressão mudou. "Se você não me permitir levá-lo, será o responsável por sua destruição." O silêncio caiu sobre a clareira e a pressão da situação tornou-se esmagadora. O menino gemeu, claramente angustiado. "Não! Eu não quero voltar. Eu não sou um Fey. Eu sou só um garoto." Ele começou a chorar, o desespero rasgando sua pequena voz. Nesse momento crítico, Clara, que havia estado em um estado de torpor, começou a acordar. "Ele está certo, Ricardo. O menino, ele..." Ela respirou pesadamente, lutando contra a dor. "O menino é seu também. Você precisa entender. O que eu escondi de você é mais sombrio do que imaginamos." Clara, em meio à agitação crescente, fez uma pausa, como se as palavras custassem a sair. Ricardo sentiu um nó na garganta. "Como assim, Clara? O que você está dizendo?" "Ricardo, o menino, ele é fruto da nossa união. O Fá tem a linhagem dele, mas é também seu filho." A revelação caiu como uma bomba. Ricardo ficou paralisado. Ele olhou atentamente para o menino, a dor e o amor em seu coração se misturando em uma torrente incontrolável. "Não! Não pode ser!" Ricardo balançou a cabeça. "Como isso é possível? E quem disse que a verdade faz sentido?" O homem intervém com um sorriso maligno. "Vocês dois podem ser responsáveis por liberar um poder que não tem ideia. O destino deste menino está nas suas mãos." O menino olhou entre os dois, a confusão tornando-se um misto de medo e esperança. "Ricardo, se você não agir agora, será tarde demais."
Clara sussurrou, as palavras se desgastando na brisa suave. E, nesse momento de tensão insuportável, a clareira pareceu vibrar e a energia ao redor começou a oscilar. Ricardo sentiu uma conexão avassaladora e um impulso de proteção. Ele não podia deixar que aquela verdade arruinasse tudo ainda mais. Eu não vou deixar ele ser levado por você. Ricardo gritou, determinando-se a enfrentar não só o homem, mas o seu passado, a sua verdade. O homem de cabelos escuros sorriu de forma aterradora. E tudo o que Ricardo poderia pensar era: e se isso for apenas o começo? O que vem a seguir? Foi nesse instante, em meio ao choque, que uma luz brilhante rompeu da clareira e um ruído ensurdecedor tomou conta do ambiente. O chão tremeu sob seus pés e uma fissura se abriu. Uma fenda escura que parecia chamar as sombras. Corações disparados, o menino gritou e se agarrou a Ricardo, enquanto a mulher de cabelos dourados se manteve firme, seus olhos fixos na fenda. Não! O portal! A mulher gritou, numa mistura de temor e determinação. Mas foi tarde demais. O homem de cabelos escuros, em sua ganância e arrogância, avançou. Não deixarei isso acontecer! E ele saltou na fenda, levando consigo algo que parecia pulsar com uma energia sombria. Ricardo, ainda segurando o menino, apenas assistiu quando o homem desapareceu por completo. Então, a fenda começou a fechar, sugando tudo ao redor. Ele não tinha tempo para pensar. Agora! Gritou para a mulher, e ambos, segurando o menino, correram em direção à fenda que estava diminuindo. Com um esforço final, uma onda de calor e uma explosão de luz os engoliu, e em um segundo, tudo ficou escuro novamente. Quando a luz retornou, Ricardo se viu em um lugar diferente. Não era a clareira mágica, mas uma cidade conhecida. Ele olhou ao redor, perdido. O menino estava em seus braços tremendo. Clara, a mulher de cabelos dourados, estava ali, mas algo estava diferente nela. O que antes era uma luz radiante, agora tinha um rastro de escuridão. Clara? Ele sussurrou, a voz cheia de apreensão. Ela virou lentamente, e o que ele viu em seus olhos o paralisou. Um brilho intenso, mas com uma sombra profunda, uma transformação. Algo que não estava ali antes. Você não deveria ter feito isso. Ela disse com uma voz que ecoava dulcemente e, ao mesmo tempo, ameaçadoramente. Agora os dois estão envolvidos no jogo. Um silêncio mortal caiu sobre eles, enquanto a realidade daquele momento se instalou. O menino olhou entre Ricardo e Clara, seu pequeno corpo trêmulo, e no fundo de seu coração, a certeza. A linha entre o bem e o mal nunca foi tão tênue. O que você quer dizer com isso? Ricardo perguntou, a voz falhando. Você realmente não entende! Clara sorriu, mas não era um sorriso de amor. Era um sorriso de uma mulher com poder. Agora, juntos, vocês liberaram algo muito maior. Temos que procurar o que realmente somos. E, enquanto o peso da revelação afundava em sua mente, Ricardo se deu conta de que a verdade que ele pensava conhecer estava prestes a desmoronar. O futuro estava longe de ser claro, e a luta apenas começava. Ricardo sentiu uma onda de raiva e desespero ao olhar para Clara. Tudo o que ela dissera o deixara tonto, mas ele não tinha escolha. Ele precisava proteger o garoto a qualquer custo. A expressão em seus olhos refletia a dor de uma mãe.
e aquele laço entre eles parecia dilacerá-lo. O homem de cabelos escuros se aproximou, o sorriso se transformando em um riso seco. Você não entende! A magia no sangue dele é o que me faz dominá-lo. Ele não é um objeto, seu monstro! Berrou, a determinação queimando por dentro. Ele olhou para o menino, que tremia, mas nos olhos havia uma centelha de esperança. Você não vai levá-lo a lugar nenhum. Como se as palavras de Ricardo tivessem desencadeado algo, a terra parecia responder. O chão começou a vibrar sob seus pés, e uma onda de luz irradiou do menino. Ricardo percebeu que, quando ele falava, não eram apenas palavras. Eram promessas, um juramento de que nada, nem ninguém, o separaria. Com a força do amor e a dor da verdade, ele gritou: juntos, nós somos mais fortes! Clara, apesar das feridas, juntou suas forças e pousou a mão no coração do menino. Ele estava pulsando com magia, como se cada batida de seu pequeno coração fosse um feitiço, uma conexão com tudo ao seu redor. Deixe que ele escolha, Ricardo! Clara disse, sua voz refletindo a sabedoria que a vida ensinou. Ele é mais do que nós pensamos. Agora é hora dele brilhar! Você não tem que ir, o menino sussurrou. As lágrimas brilhavam em seus olhos, a inocência misturada ao medo. Eu não quero te perder. O homem, com um olhar gélido, avançou. Mas a energia ao redor deles aumentou, criando uma barreira luminosa. Chega! O garoto gritou, um poder tremendo emanando dele. Era como se o próprio universo respondesse ao seu chamado. Eu sou eu mesmo, não sou sua propriedade! O homem hesitou, a raiva rapidamente dando lugar ao ineditismo de uma verdade esmagadora. Em um golpe, a luz tomou conta de tudo e ele começou a recuar como se estivesse sendo empurrado pela força da própria natureza. Você não pode fazer isso! Ele gritou, enquanto a barreira se expandia, formando uma fronteira intransponível. Finalmente, tudo ficou silencioso. Ricardo olhou para o menino, o rosto agora radiante. E a conexão entre eles se solidificou. Clara, ao lado dele, sorriu com lágrimas nos olhos. Você finalmente se encontrou, pequeno. Agora, a magia está com você. No entanto, no meio da euforia, um eco distante começou a se formar. O homem não havia desaparecido. Ele ainda estava à espreita, aguardando a oportunidade de atacar. Ricardo sabia que aquela batalha, de alguma forma, ainda não havia terminado. Mas, ao menos, eles tinham conseguido algo. Eles tinham derrotado algo sombriamente maior ao unirem suas forças. Enquanto a clareira começava a se desfazer, Ricardo segurou a mão do menino, pois naquele momento ele já não era apenas um garoto. Ele era o futuro, um farol que iluminava o caminho a seguir. Estamos juntos, filho, para sempre. E, antes que tudo se apagasse, uma voz suave sussurrou. Apenas um novo começo. Véspera do novo dia. No horizonte a cidade brilhava. Ricardo voltou-se para Clara. E ela sorriu, sabendo que apesar de todas as dificuldades, novos desafios e mistérios esperavam por eles. Com a certeza de que juntos poderiam enfrentar qualquer coisa. E você que está acompanhando essa história incrível! Ah! Você precisa se registrar agora no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que vêm por aí! Esmagar o botão de like agora alimenta o algoritmo e nos ajuda a continuar trazendo esse conteúdo incrível para vocês. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre esse final arrepiante. O que você acha que vai acontecer a seguir? Eu quero saber tudo!
E não espere mais um segundo para compartilhar esse vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esse desenlace. Juntem-se à nossa comunidade super exclusiva, clicando no link que aparece no primeiro comentário. Lembre-se, apenas os verdadeiros fãs entendem a importância de apoiar o canal com essas ações. Vamos juntos construir essa família!